tá? E pessoal, então, como o nosso tema hoje é família, eu fico esperando aqui as perguntas, as mensagens de vocês. Eu vi uma campanha, né, acho que hoje ainda nas redes sociais, em que algumas pessoas, algumas celebridades falavam sobre os seus medos, né? E aí me remeteu, justamente, eu já estava com esse tema da família na cabeça, me remeteu ao que a gente fala em maçonaria. E uma das coisas que a gente tem que fazer lá é vencer os nossos vícios, né? Combater os nossos vícios. Tá? E o que são os vícios? Bem, o vício, ele pode ser classificado e ter intensidades diferentes para cada um de nós, tá? Por exemplo, eu era viciado em trabalho, de verdade. Eu era viciado em trabalho. Eu trabalhava incessantemente, a todo momento, não me desligava. E o que que isso acarretou? Acarretou que eu estava perdendo a minha família, de verdade. A minha esposa nem tanto, porque ela é adulta, né? E é uma pessoa compreensiva ao extremo, né? Não tem nem o que falar dela. Mas eu estava perdendo meu filho. Como eu estava perdendo meu filho? Eu tenho o Marcelzinho, que vocês conhecem, tá aí na capa do invite de hoje, né? E ele é filho único. Quando ele nasceu, a gente já optou por ter filho único, já era o nosso projeto. E eu estava trabalhando de uma forma tão acelerada, tão corrido, que quando ele mudou de colégio, né, no segundo ano do colégio novo que ele estava, ele saiu da pré-escola, né, da escolinha e foi para o colégio. A coordenadora do colégio entrou em contato com a minha esposa. E aí ela foi falar, olha, o Marcel tá diferente, anda agressivo, anda estressado, e eu conheço vocês, conheço você, Elizabeth, conheço o Marcel, sei que não é essa educação que vocês dão, sei que não é assim que vocês procedem. Posso investigar o Marcelzinho? E minha esposa falou, claro que pode, né? E ela passou uma semana investigando meu filho. E resumo da ópera, pessoal. Uma semana o Marcel fechado, não comentava, não falava nada, mas quando ela conseguiu arrancar do Marcel, sobre o que ele achava da mãe e do pai, quando chegou na minha parte, ela falou: meu pai, eu queria meu pai, eu não tenho meu pai. E a Beth me contou essa história, pessoal. Eu estava na Castelo Branco, voltando de São Paulo à noite, numa sexta-feira. Aí ela falou: mas como você não tem o pai? Ela falou assim: meu pai não fica comigo. Quando meu pai chega em casa, eu estou dormindo. Quando meu pai sai, quando eu acordo, meu pai já saiu. E eu queria ter meu pai. E eu estava num momento na fábrica muito complicado, muito agitado. Resumo da ópera: eu tive que desacelerar. Por quê? Porque eu optei por ter um filho só. E eu estava, naquele momento, priorizando o meu trabalho e não a família. E vocês lembram no começo da nossa live, quando eu falei que a maçonaria, ela nos orienta que, em primeiro lugar, a família, em segundo lugar, o trabalho, e em terceiro lugar, a ordem. E pasmem, neste momento, eu não estava na maçonaria ainda. Quando esse fato aconteceu, eu não era um maçom ainda. E quando eu entrei para a maçonaria, que eu ouvi essa fala dos irmãos, olha, Marcel, em primeiro lugar a sua família, em segundo lugar o trabalho e em terceiro a ordem, cara, foi um choque de realidade para mim. Porque se eu fosse um maçom, eu não deixaria ter acontecido o que aconteceu com meu filho. Esse trauma, vamos assim dizer, essa lacuna na infância do meu filho. Se eu já tivesse naquele momento se eu já fosse irmão naquele momento, eu não deixaria isso acontecer, porque eu iria priorizar, óbvio, continuaria me dedicando profissionalmente, buscando a evolução profissional, mas eu iria me dedicar mais, priorizar mais a minha família. E eu deixei de priorizar a minha família. E o impacto foi direto. Eu quase perdi o meu filho por conta disso. Eu quase transformei o meu filho em alguém que eu não gostaria que ele fosse. Por quê? Porque ele estava sentindo a ausência do pai. Tá? Então, quando eu resolvi abordar o tema de hoje como família, é porque ela é de suma importância. A gente não faz nada se a gente não tiver uma família estruturada. A gente não consegue curtir a vida. A gente não consegue dar o próximo passo se a gente não tiver uma família estruturada. E eu senti isso na pele, tá? E é por isso que hoje a gente vai falar bastante
sobre esse tema.